deixa aí pra eles também, sei lá. Tá bom. Tem bronca não. Opa. Gente, mais um momento altamente emocionante aqui do Festival de Gramado, né? Entrevista com Ailton Graça, que é uma das estrelas do festival desse ano, já que ele está interpretando uma das maiores estrelas da história do humor e do samba no Brasil. Então, antes de qualquer coisa, é um prazer imenso estar falando contigo, que eu admiro desde muito cedo, assim, desde a televisão, desde que eu sou criança. Enfim, é um prazer enorme estar falando contigo. Obrigado, mano. Obrigado. Eu queria começar te perguntando uma coisa que eu ainda não vi te perguntarem, que é quando começou a tua relação com o Mussum? Qual foi a primeira vez que você se ligou na figura do Mussum? Primeira vez que eu me liguei foi através dos Trapalhões, tá? Eu já ouvia o Mussum, eu já ouvia em casa, mas nunca eu ouvia os originais do samba. Certo. Né? Porque a minha casa, minha família, a gente tinha um toca-disco, que era enorme, era uma mesa enorme, daqueles discos que vão caindo, e a minha família ouvia muito samba. Final de semana era uma reunião pra gente ouvir, falar sobre samba, então a gente ouvia tudo. Martinho da Vila e os originais do samba. Então ali eu já sabia quem eram os originais do samba pelo ouvido. Lógico. Mas o Mussum, ele começou a ficar mais claro para mim quando eu comecei a entender ele nos Trapalhões. Quando eu comecei a perceber o Mussum nos Trapalhões, aquilo para mim foi gigante. E sobretudo porque como eu sempre amei samba, desde criança eu sempre amei samba, eu realmente acreditava que existia no Rio de Janeiro um reinado chamado Mangueira. Eu sou mangueirense por causa do Mussum. Antes de ser escolhido, né, de ter escolhido uma escola de samba em São Paulo, que eu sou de São Paulo, eu já era mangueirense. Por causa do Mussum, eu acreditava que a dona Zica e Cartola eram os grandes reis daquele lugar. Existia um morro que era tudo verde e rosa, existia esse reinado e eu tinha que ir para lá. Porque o Mussum falava isso, ele usava aquele chapeuzinho dele, verde e rosa, e falava, mãe, tem que ir, a Mangueira, o Mussum falando. Então foi a partir daí que eu comecei a colar na imagem dessa figura, né? Dessa figura E é uma figura que você está nesse trajeto há 10 anos, né? Estou há 10 anos nesse processo embrionário de fazer esse filme toda hora interrompido, né? Porque tinha algum outro trabalho que saltava na frente dentro da história das novelas. Então essa pesquisa já dura, essa imersão já dura 10 anos. Tentar entender quem é o Mussum. Então eu vi documentário, eu li o livro, conversei com a família, e tive a oportunidade de conversar com amigos que conheceram o Mussum em São Paulo. Ele teve um bar lá, então eram muitas histórias, né? Muitas histórias. A principal, que acaba se tornando o coração do filme, é a relação dele com a mãe. Então, assim, as duas coisas que eu queria te perguntar, inclusive o final do filme, o final que é bonito, é um final didaticamente lindo, né? Como a gente tem conversado na coletiva. Tem a ver com a mãe. Essencialmente aquilo é a mãe falando através do Mussum sem entregar nada, já entregando alguma coisa, mas a experiência de assistir é única e veja um filme depois. Mas como foi bater esse bolão com a Neuza, que tá tão linda no filme, tem uma cena tão linda, também sem entregar nada de vocês dois, que a sensação que dá é que vocês estão segurando o choro pra não chorar naturalmente aquilo, que é mais difícil segurar o choro do que chorar, eu acho ali, né? E a gente tem uma relação, eu e a Neuza, a minha estreia em novela foi com a Neuza. Ela fazia a minha mãe em América, né? Eu fazia o Feitosa, que foi um personagem que me rendeu bastante. Teve até a música da Alcione, você é o negão, tirar o chapéu, teve tudo isso. Sim. Então tudo isso, eu tenho uma relação dela, a gente viveu essa relação de mãe e filho durante esse processo da novela. E quando o Silvinho estava querendo, a gente estava procurando uma mãe para poder fazer a mãe do Mussum, a gente passou pela Dona Léa Garcia, que nos deixou, mas a gente passou pela Neuza também. Eu falei, olha, essa relação já está construída. Já existe essa questão afetiva, então traz ela de novo para a gente fazer essa construção. E essa fala da Dona Malvina, para quem é periférico, como eu sou, nascido e criado em periferia de São Paulo, são frases que toda mãe preta diz para seu filho. Porque ela quer que você tenha... então, o sacrifício dessa mãe, que não teve escolha, ela não teve escolha na vida dela, que foi uma empregada doméstica que trabalhou durante anos, foi para que... É sempre para que os filhos tenham escolha de vida. Então, essa briga dela é para que ela tenha escolha. Então, ali, se a gente pegar as nossas referências, como a gente está falando aí, dos originais do samba, Candeia, Cartola,
aquilo é pura filosofia. Os nossos sambas, como diz Candeia, é pura filosofia. Então aquilo que é dito daquela maneira simples reverbera pra gente como filosofia. Ela não reverbera como uma questão didática. É didática porque do ponto de vista da branquitude, que escreve a história de quem ganhou a guerra, né? Soa como didático, porque dentro de uma cadeia sistêmica de privilégio, vocês não dá para ter esse alcance, né? Mas pra gente não, pra gente é pura filosofia, é a filosofia da sobrevivência, porque no momento em que a gente estava gravando com o Tauan, que era o menino que estava junto com a gente, faz o Mussum criança, faz o Mussum criança, e que né? É um grande ator, tem um sorriso lindo e é um grande ator. E aí, entre esse lugar, entre ele com seus 10 anos e ele chegar na idade do Yuri, muitas crianças estão sendo assassinadas. Aquelas crianças para quais o Mussum está sendo ali um filósofo de vida, dando um toque de como eles têm que sobreviver, né? É porque dizendo: tome cuidado para que nenhuma bala perdida te encontre, porque a bala perdida só encontra esses corpos pretos. Então, quando essa mãe fala naquele leito, quase indo embora, quase partindo, ela tenta sintetizar toda a vida dela, toda a trajetória dela e toda uma trajetória ancestral. Ela não está falando sobre ela está falando por todas as mães de maio, ela está falando por todas as mães que brigam e que lutam para que os seus filhos sobrevivam. Então é preciso ter esse momento como um grande momento filosófico. O Mussum era assim, nós tivemos o filho do Mussum, Antônio Carlos, falando: meu pai era assim mesmo, porque aquele momento... Então tá aprovado, né? Tá aprovado. O filho falou isso? Falou isso. E é isso, e é uma dramédia. Então as pessoas... É para conhecer a história do Antônio Carlos, desse cara que já tinha esse clown dentro dele, esse clown chamado Mussum, né? Então quem for assistir o filme vai encontrar a história de um brasileiro idêntico a tantos outros, né? A tantos outros brasileiros, e que vai ter que fazer escolhas difíceis para poder encontrar esse espaço gigante. Ele ocupou um espaço gigante pra gente, né? Lógico, e eu queria só saber assim também a diferença que faz essa história contada por um preto. Quer dizer, o Silvio, que está aqui também pela primeira vez com longa-metragem na competição de Gramado, conduz esse elenco com alegria, porque é um filme divertido, emocionante, mas divertido e que transborda isso. Parece que vocês no set estavam sorrindo o tempo inteiro mesmo. Você não está entendendo como era no set. O set de gravação, vou contar um spoiler para vocês, você não tem ideia. 6 horas da manhã a gente amanhecia cantando. E quando a gente encontrava os grupos que eram diferentes, os modernos e sambas originais. Os originais, eles juntava todo todo mundo, era uma dificuldade fazer com que a gente tem que ir pro set. Se concentra em gente. Celebrava, exatamente, celebrava, festejava. E essa condução do Silvinho, isso para mim também tem que dar um agradecimento aqui ao Santucci. O Santucci, quando começou esse projeto lá atrás, ele falou: não é um filme para dirigir. Eu não posso dirigir esse filme. Eu sou branco, tem que ser alguém que tem essa vivência do subúrbio, né? Do subúrbio, que vai. Então, aí quando ele chamou o Silvinho Guindani, e o Silvinho Guindani chegou com toda essa carga, o Silvinho também olhou para assim: eu não posso fazer sem ter o elenco de amigos, de pessoas que ele conhece, que tem o poder de dar veracidade a essa história. Então, quando chamou Cacau, Yuri, reunir todos esses... Foi um elenco escolhido a dedo, né? Foi escolhido dessa forma, a dedo. Então, quer dizer, isso pra gente é mágico. E a gente estava sendo dirigido por alguém que sabe o perrengue que é ser do subúrbio. Então, isso pra gente... Silvinho foi genial, e a gente entrou num outro tipo de processo. Ele teve grandes mestres, né? E eu também, a gente tem que falar que é uma carreira cheia de citações, né? Desses grandes mestres, mas é importante a gente pensar que essa construção é uma construção coletiva. É uma construção muito, isso está bem claro no filme. Coletiva, muito coletiva. Então tem o Nando Cunha fazendo o Grande Otelo, é muito nosso. E tem pequenas participações extraordinárias. O Guaraque numa ceninha ali, ele incorpora, claro que ele já vem do teatro. Perfeita, aquela Elza Soares ali, parece são Jorge Benjor. Então, quer dizer, a gente teve coisas ali feitas com muito amor, gente, com muito amor. Então eu espero que vocês se deliciem. Quando o filme estrear, vão conferir Mussum Filmes, né? Vão conferir o Mussum Filmes
Nos cinemas. nos cinemas, porque o cinema brasileiro precisa desse apoio. Precisa. E eu acho que mais do que nunca agora nesse período de retomada, Depois de pandemia, e de pandemônio, de pandemônio, e pandemia, exatamente. mais do que nunca a gente precisa valorizar esse legado imenso que o Mussum deixou. Obrigado. É isso, e obrigado Valeu, mais uma obrigado vez você. por essa conversa. Vá pro cinema. É isso aí.